Vamos de destaque positivo, Pedrito. Tem alguns hoje. Alguns jogadores olha aí, assim, gosto de trabalhar assim. Assim, vai ter alguns tanto nos melhores quanto nos piores, assim. Mas eu acho que o melhor hoje é Tassiano, assim, sem muita dúvida. Porque Tassiano ele foi importante, ele teve importância gigantesca para o Bahia hoje. Foi o cara que fez o gol, uma jogada dele, inclusive. Por pouco não seria apenas uma assistência, né? Porque ele deu um passe para Cauli, que chegou a finalizar. E no rebote, a bola voltou para Tassiano. Então ele acabou tendo ali o mérito da jogada e do gol. E foi um cara muito importante também em termos defensivos, em termos de criação. É um cara que, desde a primeira passagem dele no Bahia, ele mostra que ele é um cara, assim, fundamental. É um cara que transforma o meio de campo, assim. Além de ser... É muito identificado, né, inclusive. Pelo pouco tempo que ele passou aqui no Bahia, né? Ele não teve uma passagem longa. É. Ele saiu do Bahia porque ele veio por empréstimo do Grêmio na época. Foi fundamental na conquista do título da Copa do Nordeste. E depois que ele saiu, o Bahia praticamente desandou. E muito por conta da saída dele. Cria aqui do... Celso, cria aqui do Porto Caruaru, viu? Tassiano é do Ninho do Gavião. Verdade. Do Ninho do Gavião, né? Verdade. É um cara extremamente versátil, né? Como o Cauê já levantou aqui também. Foi o melhor, para mim, sem dúvida, hoje. Mas outros jogadores também tiveram participações interessantes. Marcos Felipe foi um cara que, embora não teve assim, tipo, aquele lance que Marcos Felipe fez uma defesa da porra, uma defesa que você vai lembrar no final do jogo. Mas ele foi muito seguro. Foi muito seguro nas oportunidades que o Vasco teve. E foi bem na saída de bola também. A saída de bola de Marcos Felipe me agrada. É um goleiro que eu tenho críticas. Não acho assim que é o goleiro ideal para o Bahia numa Série A. Mas hoje vai estar entre os meus melhores. Gostei da partida de Jacaré também. Gostei muito da partida de Acevedo, mais uma vez. Acevedo, um cara que, em alguns momentos, teve jogos bem questionáveis. Mas de uns tempos para cá vem atuando bem. E eu quero colocar hoje entre os três, assim, a Acevedo poderia estar tranquilamente entre os três, mas eu não vou colocá-lo não, porque eu quero fazer justiça para David Duarte. Talvez pela partida de hoje fosse só Acevedo, mas David Duarte foi um cara que começou muito mal no Bahia essa temporada. Dá para dizer até que David Duarte talvez tenha sido assim o cara que desencadeou a grande crise que o Bahia teve no início dessa temporada, porque ele teve uma participação decisiva naquele jogo contra o Fortaleza, aquela derrota por 3-0, que é o início do pior momento do Bahia, né? E ele se encontrou nos 3 últimos jogos. Não teve um torcedor do Bahia que gelou quando viu o David Duarte sendo escalado na Série A. Não teve um que não tremeu, assim, pelo que ele vinha fazendo no início da temporada. Mas nos 3 jogos ele atuou bem, foi seguro. Hoje, mais uma vez, foi seguro para mim. E por esses 3 jogos, pelo conjunto da ópera, assim eu vou colocá-lo como um dos 3 melhores hoje. Não é especificamente pelo jogo de hoje, mas por esses 3 jogos, para mim, foram partidas assim que surpreenderam em relação a David e que meio que trazem um jogador que estava ali escanteado, que a gente achava que já nem seria mais utilizado, e de repente ele atua bem e faz uma sequência positiva, né? Então, vou fazer justiça e colocá-lo entre os 3 hoje. Muito bem. Então agora vamos com o Cauê Diniz, companheiro. Seus destaques positivos, meu irmão. Vai bem por aí também, Tassiano, disparado o melhor para mim. E eu fecho com Acevedo e Marcos Felipe, de alguma forma, pela tranquilidade que foi dada. Pedro bem colocou aí que ele não fez defesas extraordinárias, mas o Bahia precisava minimamente de alguma confiança para que o Vasco simplesmente não começasse a jorrar chute na barra
e tentar achar gols de qualquer forma. E ele, jogos como esse, que o adversário termina apostando muito e se no desespero, até porque não está achando outros caminhos, levantando muita bola na área, o goleiro precisa estar muito atento, como também os zagueiros ali, lógico. E Marcos Felipe foi muito seguro nesse sentido, de alguma forma, a área ser dele. E no chute, de não dar rebotes, não criar uma insegurança, não gerar uma insegurança que ali naquele primeiro tempo poderia desencadear algo muito pior para o Bahia, né, de fragilizar o Bahia e o Vasco da Gama abrir o placar em 1-0, e aí seria uma narrativa totalmente diferente do que a gente está contando agora. É verdade, verdade, Cauê. Pedrito, e destaques negativos? Você falou que também tem alguns. Alguns, no caso, assim, vai ter mais de 3, né? Mas não são tantos assim também, não. Cara, no jogo passado a gente colocou o Matheus Bahia entre os piores e comentamos que ele não soube aproveitar a oportunidade que havia sido dada a ele, muito por conta da ineficiência defensiva, especialmente defensiva, de Chaves. E eu acho que hoje, mais uma vez, Matheus Bahia ficou devendo, vai estar entre os meus piores também. Acho que a Ademir também hoje teve uma partida abaixo, ele havia entrado muito bem contra o Volta Redonda no segundo tempo. Hoje começou atuando, o Biel acabou ficando no banco. Aliás, esse banco de Biel, por mais que eu entenda a dificuldade de você colocar ali Biel e Ademir no mesmo time, você teria que mudar a estrutura da equipe para ter esses dois jogadores atuando junto, mas me incomoda o fato de você ter o melhor jogador do Bahia na temporada no banco e virando reserva assim de uma hora para outra. E hoje Biel só entrou ali faltando pouquíssimos minutos, já tinha mais de 40 minutos no segundo tempo. Ademir não fez uma boa partida hoje, vai estar entre os piores também. Não gostei de Everaldo, apareceu pouco, embora tenha participado ali de alguns contra-ataques no início do segundo tempo, e por isso ele vai se livrar do pódio negativo. Mas hoje eu vou colocar como pior um cara que, se eu não me engano, a gente escolheu como melhor no jogo passado. Eu coloquei entre os... Foi, né? Eu coloquei entre os três, mas não melhor, escolhi como melhor, e Cauê colocou como melhor, exatamente. E foi muito bem escolhido, assim. Ele, de fato, foi, se não o melhor, mas um dos dois melhores ali do último jogo. E hoje ele vai como pior, porque as chances que ele perdeu são chances, assim, que se o Bahia tivesse, por acaso, cedido o empate, eu ia dormir pensando nas chances que ele desperdiçou. Especialmente a primeira até, né? A segunda já foi ali no final, um jogo praticamente resolvido. Mas eu ia dormir pensando nisso. E não é pelo fato do empate não ter ocorrido que eu vou tirar esse topo da lista dos piores aí dele, não. Para mim é o pior, porque as chances que ele perdeu em uma Série A podem custar muito caro, normalmente custam, como o Celso pontuou. Hoje não custaram, mas vai ficar como o pior aí hoje. Muito bem. Cauê, pelo que eu entendi, você concordou também, né? Sim. Parece que Arthur Salles ficou tímido em voltar à antiga casa dele. Tava completamente assim, fora. Você entra num jogo desse, pilhado, você ganhando de 1-0, a bola chegando para você matar o jogo. Você tem que entrar comendo grama para matar o jogo, pô. E ele simplesmente parecia que estava em outra rotação. Não só no gol perdido, com 20 e poucos minutos ali, né, do segundo tempo, que teria deixado o Vasco muito mais nas cordas que já estava, na dificuldade que o Vasco estava tendo de criar, mas teria matado o Vasco completamente pela pressão em São Januário e tudo. E o do final é uma coisa bizonha. O gol lá no final, que não muda nem mais nada, não mudaria tanto o placar de vitória, porque foi praticamente o último lance do jogo, mas é algo muito bizarro. Então ele destoou demais em relação aos demais jogadores que foram mal do Bahia, e aí eu incluo
de novo o Matheus Bahia, que realmente e tem muito também da questão da dispersão. O Matheus Bahia parece que é muito disperso, parece que está em outro planeta também, e não consegue ter intensidade no jogo. Um jogo desse, tudo bem que o Gabriel Peck ali mais pro lado dele, para infernizar, mas também o cara não consegue ganhar nesses duelos que em jogos grandes são necessários, até para você mostrar, dar respostas para o torcedor, dar respostas para o treinador, de realmente o treinador poder ter uma convicção que você é o cara para aquela posição, já que ele tem aquele duelo grande com o Chaves ali, para ver quem é realmente o titular ali para a temporada. E o outro nome, eu vou em Ademir. O Ademir também pelo. Eu acho que Pedro colocou bem. Everaldo, dessa vez, pelo menos não foi omisso, né? Arrumou alguma coisa. Tipo, fez alguma coisinha que faça você ter uma certa pena dele. Opa, dessa vez, já que ele vai sempre, vou te tirar da lista.